E aí galerinha, beleza? A dica de hoje vai ser sobre evolução. Eu quero falar para você a diferença entre o processo de irradiação adaptativa e o processo de convergência adaptativa. O nome irradiação já te dá uma ideia do que é isso. Irradiação seria a ideia de uma espécie que vai sofrer sucessivos processos de especiação, dando origem a uma diversidade de espécies. Vamos pensar num exemplo legal. Pensa nos mamíferos. Os mamíferos todos que existem hoje no planeta são derivados de um ancestral comum. Ou seja, todos os mamíferos tiveram um ancestral comum. Existiu no passado, entre 50 e 60 milhões de anos, o primeiro mamífero, tá certo? Então o primeiro mamífero surgiu ali no período dos dinossauros e a partir desse primeiro mamífero surgiu todos os outros mamíferos que existem hoje. Então todos os mamíferos que existem hoje, cavalo, porco, vaca, ser humano, macaco, golfinho, baleia, morcego, tudo isso veio desse primeiro mamífero. E daí? E daí que você percebe que um golfinho, ele não tem braços como eu. Um golfinho, ele tem nadadeiras peitorais para nadar. Um macaco, ele tem braços que vão ajudar ele a pular de galho em galho. O morcego já vai ter asas, que está adaptada ao voo. Perceba que essas estruturas têm todas elas uma relação evolutiva. Aquele primeiro mamífero, que surgiu há milhões de anos atrás, tinha patas anteriores. Tá, mas aquelas patinhas dele, ao longo do processo evolutivo todo que aconteceu ao longo de milhões de anos, deu origem aos nossos braços. As nadadeiras do golfinho, as asas do morcego, tá vendo isso? São todas estruturas que têm uma mesma origem evolutiva, porque todas essas estruturas são modificações que aconteceram ao longo do processo evolutivo a partir daquelas patinhas dianteiras desse primeiro mamífero. Legal, né? Esse processo é chamado de irradiação adaptativa, esse processo de um mamífero gerar vários mamíferos adaptados a diferentes hábitats, uma espécie originar várias espécies, cada uma adaptada ao seu nicho específico, ao seu hábitat específico, ao seu estilo de vida específico. Processo que foi forjado aí pela evolução. Esse processo levou à formação de órgãos que, apesar de ter a mesma origem, têm funções diferentes. Está enxergando isso? Por exemplo, a nadadeira do golfinho em nossos braços tem a mesma origem, mas não tem a mesma função, tem funções distintas. O nome disso é órgãos homólogos. Então, quando você vê órgãos em organismos diferentes que têm a mesma origem, porém funções distintas, eu vou chamar isso de órgãos homólogos, beleza ou não? Então eu posso dizer que a irradiação adaptativa favorece a formação de órgãos homólogos. Isso é importante. Outra coisa é a convergência. A convergência evolutiva ou convergência adaptativa já seria um processo praticamente o contrário. É quando eu tenho organismos diferentes, de origens distintas, mas que sofrem um processo evolutivo no qual origina espécies semelhantes. Então você vai perceber isso, por exemplo, quando você compara um golfinho com um tubarão. Um golfinho tem, por exemplo, as nadadeiras peitorais, tem a nadadeira caudal, tem um corpo fusiforme e um tubarão também. Mas por que um tubarão e um golfinho são tão parecidos do ponto de vista ali morfológico, pelo menos os aspectos externos, morfológicos têm semelhança, ou do ponto de vista funcional tem uma certa semelhança, sendo que eles são organismos que não têm relação evolutiva próxima? O tubarão é um peixe que já existe há mais de 300 milhões de anos atrás. Já os golfinhos são mamíferos recentes, que surgiram a partir de organismos que viviam na terra, organismos que tinham patas. Então você percebe que aquelas nadadeiras peitorais do golfinho têm uma origem totalmente diferente das nadadeiras peitorais que tem nos tubarões. Mas apesar de ter origens distintas, tem a mesma função. E se tem origens distintas e tem a mesma função, eu vou chamar isso de órgãos análogos, tá certo? Órgãos análogos, então, são órgãos que, apesar de ter origens distintas, possuem a mesma função. No golfinho e no tubarão, as nadadeiras peitorais servem para nadar, mas têm origens distintas, tá certo? Então a convergência adaptativa vai favorecer a formação de órgãos ou estruturas análogas. Tá entendendo isso? Não esqueça essa relação, não esqueça de como se diferencia essas duas coisas, porque isso é um assunto muito abordado nas provas. É importante você lembrar disso, beleza? Se você acha que a dica valeu, dá uma curtida no vídeo aí pra mim, compartilha com seus amigos, tá certo? Pra gente continuar fazendo isso aí e ajudar todo mundo. Um abraço, galerinha. Falou, até a próxima!